Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, está começando mais um Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver obrigatório o laudo de transferência na Supervisão Vistoria Santos. Fazendo a vistoria da supervisão, você pode fazer uma compra segura e ciente da procedência do veículo. Acelerar com segurança. Briefing com o piloto e instrutor de kart Rodrigo Arefce para o Track Day Auto GP Colorado Concept. Respeitar os seus limites pessoais e os limites do carro também. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Uma explicação do funcionamento do motor da Fórmula 1 e o porquê do acidente forte de Oliver Biermann no GP do Japão. Tá pensando em comprar um carro usado? Então não se esqueça da vistoria de transferência, exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Auto GP foi à Supervisão Santos para mostrar como é feito esse serviço. Vários itens são verificados nesse tipo de vistoria: chassi, motor, vidros, placas, suspensão, pneus. O laudo de vistoria pode ser reprovado por vários detalhes técnicos que devem estar de acordo com a lei. Entre eles, vidros, películas fora do padrão permitido ou numeração dos vidros diferente da original. Chassi, desgaste ou oxidação que dificulte a leitura da numeração. E motor, quando o número gravado não coincide com o que consta no documento. Esses itens, pneu em más condições, a película sem a chancela, ele traz a reprovação no laudo, porém aí você tem um prazo de 30 dias para estar arrumando e regularizando junto ao laudo. O laudo de transferência substituiu o decalque no papel. Segundo a supervisão, quase um terço dos veículos vistoriados apresenta algum tipo de restrição que pode depreciar o preço ou causar problemas na hora da regularização. O laudo de transferência já te traz a segurança de atestar a originalidade do motor, do chassi do veículo, né? Juntamente com o histórico da quilometragem junto ao Detran. Então, o laudo de transferência, além de obrigatório para você transferir o veículo para o seu nome, já te traz a segurança dos itens obrigatórios. A vistoria de transferência também tem outras finalidades. Principalmente a regularização de motor, né? O pessoal troca o motor, qualquer dano. Para fazer a regularização, são dois processos. Primeiro faz um laudinho reprovado por conta de divergência de dados. Depois o laudinho aprovado para regularizar o motor novo no documento. E a perda de placas? Perda de placa também. Perdeu a placa, tem que fazer o laudo para poder tirar a segunda via. O portfólio de serviços da supervisão inclui outras vistorias. Uma delas é a mais completa do mercado. Para a locadora, né, a supervisão disponibiliza a vistoria de constatação, desmobilização de frota. Para o mercado regional, a gente tem a vistoria cautelar e tem a Certicar, que é a mais completa, a mais indicada para o cliente particular que está comprando ter mais segurança. Afinal de contas, são mais de 200 itens vistoriados. Fundada em 2005, a Supervisão Vistorias conta com mais de 200 franqueados nas principais cidades do país.
4 unidades funcionam aqui na região. Hoje é a maior rede de vistoria do mercado, né, com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. E só de ter o nome na camisa, no peito, já traz uma responsabilidade e segurança para o cliente que está fazendo a vistoria com a gente. O peso de vestir a camisa da seleção. Investir em vistoria significa valorizar o seu bem? É um investimento, é um bem que você está adquirindo, que você vai levar a sua família. Então, você fazendo a vistoria da supervisão, você pode fazer uma compra segura e ciente da procedência do veículo. A chegada do novo Jeep Avenger 2024 às concessionárias do Brasil está prevista para o segundo semestre. Produzido em Porto Real, Rio de Janeiro, o SUV de entrada da marca será equipado com motor 1.0 Turbo Flex de 130 cavalos híbrido leve de 12 volts e câmbio tipo CVT com 7 marchas. O Avenger terá 4 metros e 8 centímetros de comprimento, sendo menor que o Renegade. A família Neue Classe da BMW está crescendo com o lançamento do sedã i3. Do irmão iX3, o modelo era da plataforma de 800 volts e a bateria com capacidade de 108 kWh. É um pouco mais alto e largo. O i3 tem linhas mais angulares e limpas. Chega na versão 50 xDrive, equipada com motor elétrico em cada eixo, tração integral. A potência combinada é de 469 cavalos. No ciclo europeu NEDCM, a autonomia chega a 900 km. O novo Aston Martin Vantage S faz de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos. Nesta configuração, o V8 biturbo entrega 680 cavalos de potência, 15 cavalos a mais em relação ao Vantage convencional. A suspensão recebeu nova geometria e amortecedores recalibrados. O conjunto mecânico do supercarro conta com câmbio automático ZF que tem 8 marchas e um diferencial eletrônico. A seguir, vamos acelerar com Tony Vasconcelos no Momento Velocidade. Até já! Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Chega o momento velocidade do Auto GP. Vamos falar da Fórmula 1 com mais tranquilidade hoje, apesar do tempo, é claro, que não é suficiente para explicar o que está acontecendo no Mundial, que teve as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita canceladas devido à questão da guerra no Oriente Médio. Bem canceladas, aliás, porque não tem condição de correr lá, nem no Bahrein, nem na Arábia Saudita. Então, com esse tempo, a FIA vai se reunir. Já as conversas paralelas surgem entre os chefes de equipe, entre os engenheiros, entre a direção da FIA e da Fórmula 1 Management da FOM. Porque muitos estão comentando dessa Fórmula 1, alguns de forma negativa, outros de forma um pouco positiva, mas ninguém adorou o que fizeram com o carro. E a questão da segurança, como eu falei no último programa, após o acidente do Oliver Bearman em Suzuka, no Japão, ficou claro que algo tem que ser feito a respeito da segurança. Então vou tentar explicar aqui rapidamente o que está se passando. Esse final de semana não teremos MotoGP, Indy, então temos aí uma lacuna nessas três categorias, e no entanto a da Fórmula 1 é muito longa, que só volta no dia 3 de maio lá em Miami. O que ocorre é o seguinte, nós temos algumas questões, a primeira delas é a que se chama, fora o harvest, a palavra harvest, que vem de colheita, eles usam em inglês para dizer que eles estão colhendo energia. Então o piloto está fazendo harvesting, né? Está colhendo. É o momento onde ele recupera a energia para a bateria do motor elétrico. Muito bem. Depois nós temos aquilo que se chama de superclipping. O que é o superclipping? O superclipping é uma situação onde o programa do carro, quando você entra com o pé embaixo, afunda o pé todo, dependendo da reta, é claro, né? Dependendo do programa do carro, ou quase sempre, né? Você recupera a energia elétrica e ela não é colocada em energia potencial. Então o carro chega a 330 km por hora, você continua acelerando com o pé embaixo e ele para num limite e começa a colocar essa energia para a bateria. A principal energia recuperada da bateria vem das freadas, a energia também é recuperada. Ora, isso é chato, eu sei que é. Para mim, pelo menos, é para mim. Então, o que está acontecendo e foi previsto é que em algum momento, algum piloto ia dar um deployment, quer dizer, ia jogar a bateria no máximo, ia ter uma recuperação e alguém ia estar fazendo o harvesting. E o que aconteceu entre Franco Colapinto da Alpine e o piloto inglês Oliver Bearman da Haas? Ele vinha em direção à curva Spoon fazendo o deployment e o Colapinto vinha fazendo o harvest, vinha recuperando energia. A diferença aproximada de 45 km por hora, mas acima de 300 estava o Bearman. Então quando ele tirou, para não bater na traseira, ia ser uma coisa muito grave, ele rodou, bateu de lado, machucou o joelho, e um acidente mais sério pode acontecer se não fizerem nada. Ora, essa bateria tem uma potência máxima de 350 kW. A primeira ideia, tem muita gente, antes de mais nada, tem muita gente falando aí nas redes sociais da vida que existem soluções fáceis. Não, não existem. E quem diz, como sempre, não sou eu. É o André Stella, engenheiro-chefe da McLaren. Chefe de equipe. Eu acho que está melhor ouvi-lo do que ouvir as redes sociais, né? Então, a questão de não conseguir essa rapidez numa mudança de regulamento é real. Porque a única e primeira solução, não única, mas primeira solução, seria reduzir a bateria de acumular 350 kW e passar para 250 kW. E aí você trabalharia mais o motor a combustão, porque está enchendo um pouco a paciência, para não dizer outra coisa, essa Fórmula 1 elétrica, né? Inclusive dos pilotos. Então nós estamos vendo nessas três etapas, vimos nessas três etapas, a vitória do Russell na Austrália e Antonelli, China e Japão, sempre com
com uma Ferrari no pódio, né? O Hamilton na China e o Leclerc, né? Nas outras duas, vimos que a Mercedes, o carro também tem que ter uma maneira de segurar essa energia melhor, recuperá-la melhor. E a Mercedes faz isso, apesar de ter dificuldades em outros aspectos. Então a Ferrari faz, mas ela é obrigada a dar um deployment o tempo inteiro e ela não tem uma velocidade em curva tão alta, né? Então o que está ocorrendo nessa mistura de coisas é uma questão de segurança e de excesso de uso do motor elétrico. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque é um assunto polêmico, estou falando rapidamente, não estou usando nenhum gráfico, nada disso. Tem os gráficos, existem os números, não vou misturar aqui números, gráficos, não precisa, até pelo tempo, como eu já disse, mas a questão da diminuição da potência, no meu entender, da bateria é necessária. Lá no Japão, a recuperação de energia era feita na Spoon, onde estava fazendo o Franco Colapinto, até a 130R, aceleração pé embaixo. Teve uma briga entre o Hamilton e o campeão do mundo, Lando Norris, onde o Norris não conseguiu passar o Hamilton, e quando ele enfiou o pé, a bateria entrou em modo de recuperação. Então, esportivamente, fica complicado. E na chicane e na primeira curva, ali se recupera energia, mas o deployment ele é muito variável. O piloto coloca o boost na hora de ultrapassar, mas se ele exagerar na aceleração, ou seja, se ele fizer o pé embaixo, se ele fizer o super clipping, ele acaba tendo uma recuperação e não aumenta a velocidade. Então vamos aguardar. Tudo isso eu estou explicando para mostrar que essa Fórmula 1 é nova para todos, para as equipes também é nova, e eu estou sentindo que ou eles diminuem essa energia elétrica ou vai ter muita confusão. Ferrari esperançosa para Miami, todo mundo trabalhando nas fábricas, no aguardo de um GP que deu tempo da turma trabalhar, né? Inclusive a Cadillac aqui, que precisa ganhar 1 segundo. Vejam, senhores, que não é fácil. Então, vamos aguardar. Tentei explicar aqui num primeiro momento, volto a explicar depois outros detalhes para o futuro de como esse motor está funcionando e como estará no GP de Miami. Fique conosco, tem mais programa e até lá. Tchau. Depois do intervalo, o briefing com o piloto e instrutor de kart Rodrigo Orefse para o Track Day Auto GP Colorado Concept. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus. 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moedas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Interlagos, na capital paulista, mais uma vez, vai receber um evento para apaixonados em acelerar o próprio carro em um autódromo profissional. A 5ª edição do Track Day Auto GP ganhou uma empresa de peso na organização, a Colorado Concept, parceira do programa e de vários eventos. Não apenas ir pilotar em Interlagos, é a gente criar um evento, é criar um momento, criar um prazer e uma experiência, porque a pessoa não esqueça disso. Seja aquela pessoa que nunca foi, que tem algumas pessoas que nunca foram, sejam aquelas que já foram. Fala, poxa, dessa vez teve uma coisa a mais, a gente está preparando mais algumas surpresas. E agora com o Paulo da Colorado junto com a gente, que é nosso parceiro de tantas coisas aí, é importante todo mundo junto lá, organizado, né? Tudo vai ser uma equipe com gente nova que nunca foi, com aqueles que já foram várias vezes. Vai ser fantástico, vai ser mais um Track Day espetacular. Acelerar com responsabilidade é a proposta. Para que a diversão na pista seja cercada de todos os cuidados e segurança, a Colorado Concept em Santos promoveu um briefing. O convidado foi o piloto santista, campeão paulista e brasileiro, professor do curso de kart, Rodrigo Orefse. O automobilismo ele é muito gratificante por isso. Você consegue pegar desde o público que já é aficionado e corre há muito tempo, a pilotos que querem começar a correr com 30, 40, até 50, 60 anos, ele não tem uma idade específica, né? Hoje em dia você tem diversas categorias, desde o kart até diversas fórmulas e Copa Porsche, Copa HB20, sabe? Tem realmente diversas possibilidades de uma pessoa que nunca correu, né, e sempre teve vontade de correr, de entrar, né, pro mundo do automobilismo. O uso de capacete é obrigatório. O cinto de segurança deve ser colocado corretamente. Rodrigo Orefse falou sobre as regras básicas de segurança. Respeitar os seus limites pessoais e os limites do carro também, porque a gente sabe que os carros, né, da maioria deles são realmente carros fortes, carros, né, com motor muito forte, carros com tração traseira, né? Então, assim, apesar do autódromo ser realmente o melhor lugar para correr, a gente não pode esquecer que o autódromo sim é o lugar certo, mas os carros, pelo ser Track Day, eles não são carros de verdade de corrida. Então eles não vão te oferecer uma segurança como exemplo, uma Copa Porsche traria. Durante o briefing, Orefse explicou o traçado. Na hora H, quem precisar de ajuda poderá contar com este profissional colecionador de títulos no kart, que também vai estar em Interlagos. Podendo auxiliar o pessoal com as dúvidas, né? O pessoal entra na pista, fala, o que eu preciso fazer ali no S2C, ou qualquer outra curva, né? Para poder justamente dar, né, tentar, né, ajudar na medida do possível, né, para que façam coisas com segurança e realmente melhorando volta a volta, né? Se sentindo mais confiante, né, se sentindo mais seguro, mas sempre, né, com a cautela necessária para que o evento seja realmente fantástico, que com certeza será. As dicas que ele dá é algo assim que faz com que quando a gente entre na pista a gente repense. A gente sai um pouquinho com receio daqui, um pouquinho de medo, porque as dicas são justamente para nos orientar nesse sentido. Mas na hora flui tudo muito bem, essas dicas são fundamentais para uma dirigibilidade tranquila e coerente, que é o mais importante. Neste dia 14 de abril,
30 carros do grupo do Auto GP Colorado Concept vão correr na bateria dos superesportivos em Interlagos. André participou de todas as edições e, claro, não vai perder a próxima. Vai lá para se divertir, a gente não pode abusar do carro, porque o carro não é feito para isso, ele é um carro de rua. E a gente vai curtir na pista, né? Por ser um carro esportivo, a gente vai tirar um pouco mais do carro do que a gente tira na rua, porque na rua a gente não deve correr, não deve passar dos limites de velocidades, mas lá a gente vai poder passar o limite um pouquinho de velocidade, né? Do trânsito, pelo menos, com mais segurança, né? E com consciência também. Dessa vez eu fiz um investimento um pouquinho maior, né? Comprei um jogo de pneus, pneu de pista, porque eu notei que, poxa, eu acho que eu consigo extrair um pouco mais. Em alta velocidade, em tudo isso, mas com responsabilidade, seguindo as normas e as regras do autódromo, né? Que são faladas lá pela equipe de produção lá do Track Day. E esta edição do Auto GP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.